Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público do Estado de São Paulo. Professores, conhecimentos específicos, os especialistas em artes, tá bom? Vamos lá. Vocês têm aí na parte de conhecimentos específicos 12 autores que fazem parte da bibliografia do concurso de vocês e mais as diretrizes curriculares e a BNCC, tá bom? Que eles pedem para vocês, ok? Está lá na bibliografia, pode conferir o edital lá. Bom, vamos lá. Primeiro autor é a Berenice Almeida. Ela escreve esse livro Encontros Musicais, Pensar e Fazer Música na Sala de Aula. Como vocês sabem, né? A área de artes ela é dividida em artes visuais, dança, música e teatro, certo? Na área de vocês. E aqui eles vêm trazendo a importância do trabalho com música em sala de aula, tá? O trabalho com música em sala de aula. O quanto é importante o trabalho de música em sala de aula, né? Dos professores de artes. Então, as propostas aqui da autora é ouvir, cantar e tocar, tá? Ouvir, cantar e tocar. Ouvir com exercícios de percepção musical e escuta ativa, tá? Vocês, professores, ouvirem, os alunos ouvirem, ok? Cantar, sugerindo atividades com canções tradicionais brasileiras, músicas de outros povos e com a música popular brasileira, tá? Essa é a sugestão da autora. E tocar com sugestões para a formação de pequenos conjuntos musicais e para a construção de instrumentos, tá? Então, a dica da autora é fazer com que os alunos tenham contato com músicas tradicionais, né, brasileiras, de outros povos, a popular brasileira, ouvir, né, ouvir o que os alunos têm, essa percepção, que é chamado palavra-chave de escuta ativa, ok? Então, por isso, ouvir, cantar e tocar. E tentar fazer com que eles construam instrumentos musicais ou ritmos, né? Com coisas feitas, né? Com instrumentos feitos por eles mesmos também, tá? Colocar a mão na massa aí. A autora proporciona, assim, trabalhando dessa forma, um espaço de sensibilização, de manuseio e de construção de possibilidades de expressão e comunicação aos educadores com ou sem formação específica. Por que ela fala com ou sem? Porque tem professores que são formados em arte, que dão aula do 6º ao 9º ano, ensino médio, essas coisas. Também tem aqueles professores de artes que dão aula de 1º ao 5º, assim como tem professores de pedagogia que também dão aula, não são formados em arte, mas eles dão aula, de certa forma, no infantil, algumas aulas no fundamental, porém hoje nós temos professores de artes que também dão aula no ensino fundamental 1, tá? Então é um livro voltado tanto para profissionais formados como não, tá? Específico ou não. Então, por exemplo, os pedagogos não são específicos de artes, mas a sugestão é para eles também. Poderão dar condições às crianças de entrar em contato com a linguagem musical. Embora o livro de vocês, o concurso de vocês seja proposto por Fundamental 2 e Médio, né? Mas esse livro que eles trazem é para começar a trabalhar com as crianças desde cedo, tá bom? Então, palavra-chave também aí, deixa eu marcar aqui para vocês. Escuta ativa é uma grande palavra-chave dessa área. Vou colocar com outra cor aqui. E linguagem musical é outra grande palavra-chave também, que eu não tinha colocado aí, tá? Então, poder construir suas próprias ferramentas e utilizá-las em um processo contínuo de aprendizado, tá? Então, essa é a proposta aí que a autora Berenice Almeida vem trazendo para vocês. A importância do trabalho com música nas salas de aula, linguagem musical, que é um processo contínuo de aprendizado, tá? E é uma das coisas obrigatórias
do ensino de arte é trabalhar com música, ok? Próxima autora é a Ana May Barbosa, né, muito conhecida também em concurso público. Ela cita o John Dewey e o ensino da arte no Brasil, tá bom? Essa autora vem falando de uma preocupação que existe no ensino de arte no Brasil, porque nós não temos suficientemente profissionais especializados nessa área, né? Existe uma falta de formação desses artes educadores competentes aí, ok? Porque nem sempre todos que fazem, né, o curso, né, a licenciatura de arte, está preparado para dar aula realmente de arte. Então, ela fala que essa mudança do ensino de arte está tendo uma grande lentidão. Era para estar mais avançado, mais evoluído, ok? Segundo a autora, a falta de formação adequada e de informação por parte de professores que lecionam a disciplina de artes incorre numa série de erros, como, em primeiro lugar, a busca e aceitação de algo dado como novo, mas que continua a perpetuar o velho e ultrapassado de maneira mascarada. Então, assim, ela vem trazendo o que a crítica dela? Que o trabalho de arte em sala de aula não consiste em desenho e pintura apenas, né? Isso não que não seja importante, faz parte, mas está meio que ultrapassado, né? Quando fala arte, os alunos já pensam em desenhar e pintar, e não é só isso, é muita coisa para ser dado. Lembrando que arte, ela é dividida, artes visuais, dança, música e teatro, então não pode ficar só no desenho e pintura, tá? É isso que ela tá falando. Então, para alguns professores, isso ainda não foi quebrado, ainda estão naquele velho, né? Naquela velha didática, naquela velha metodologia, nisso. E hoje nós temos que acompanhar a nossa evolução, a uma sociedade contemporânea. Então, o que ela pede? Para que, de fato, os professores venham ter uma formação continuada, busquem mais informações, né, para como melhorar suas aulas na área de artes aí, ok? Então, é uma preocupação que ela faz, que ela tem. Vejam, técnicas, inclusive do século XIX, que perduram até hoje e são comprovadamente ineficazes, incompatíveis com estéticas atuais. Ou seja, já mudou, nós estamos numa nova geração, então não tem como ensinar arte como no século XIX. É isso que ela vem falando. Que concebem a arte como mera reprodução de formas. Então, assim, não pode ser considerado arte para o aluno, né? Como reprodução de um desenho, reprodução de uma obra de arte, reproduzir, não, né? Então, ela fala que isso é ineficaz. A autora propõe uma síntese histórica do ensino de arte e educação no país e faz breves análises dos períodos transitórios e significativos. Então, nós tivemos algumas mudanças, só que os professores, muitos deles, não acompanharam essas mudanças, ok? Ressaltando a importância do florescente período do início da década de 60, com relação ao desenvolvimento de pensamentos filosóficos e intelectuais voltados para uma busca de identidade nacional e valorização histórica, de reflexão e mobilização social, onde, segundo a autora no campo da educação, pretendia-se começar as pesquisas e estudos de educação, refletindo uma abordagem fiel à ideia de educação através da arte. Então, através da arte, ela defende que o aluno, ele pensa, ele expõe seus sentimentos, suas emoções, eles criam, eles imaginam. Então, é uma forma de se expressar. Então, não pode ficar só em mera reprodução de formas. Cita ainda a Universidade de Brasília e a influência renovadora dos pensamentos libertadores de conscientização de Paulo Freire. Então, ela é uma das precursoras aí de Paulo Freire, tá? Ela faz a crítica à formação de arte educadores pela licenciatura curta.
e a polivalência do ensino de arte como uma deturbação do princípio da interdisciplinaridade. Então, assim, para vários professores darem aula de artes, eles precisam estar preparados, tá? Ela faz uma crítica porque na licenciatura curta não aprende de fato, ela fala, né, tudo sobre artes que precisa ser ensinado nas escolas, né? Licenciatura plena, sim, ela concorda, mas a curta, não. Expõe alguns aspectos da influência de Dong Wei, de 1927 a 1935, no país, tais como a valorização do desenho de observação e a expressão corporal. Duas palavras-chave aí, valorização do desenho de observação e a expressão corporal, que vem de Dewey, né? Então, ela fala que tem muita importância a forma como é falado no desenho. Então, assim, não é que não é para fazer desenho, né? O desenho faz parte de arte, a expressão corporal faz parte de arte, porém, a forma como o professor lida com isso e dá uma aula significativa para os alunos, é isso que ela está cobrando, tá? Então, precisa ter uma formação melhor dos artes educadores para darem essa aula, tá bom? É isso que ela vem nos trazendo. Então, o foco dela, a preocupação dela é essa falta de formação desses artes educadores, né? Então, pegar um diploma também não significa que está preparado para dar aula em todos os aspectos, ok? Depois, nós temos a Brito, né? A Teca Alencar de Brito, que ela vem trazendo música na educação infantil, propostas para a formação integral da criança. Então, vejam, começa-se na educação infantil, né? Ah, mas escolheram esse e eu não dou aula na educação infantil, eu dou aula no Fundamental 2 e médio. Mas começa-se uma reflexão desde a educação infantil, dessa importância da música, desde os pequenininhos. Então, este livro reúne reflexões teóricas e sugestões práticas, né? Então, teoria e prática, de caminhos da educação musical contemporânea. Então, o que a autora indica? Colocar músicas contemporâneas também. As tradicionais são importantes? Sim. Porém, pode ser introduzido desde crianças músicas contemporâneas, atuais, com base em seu próprio trabalho e de outros pesquisadores, e oferece aos educadores que trabalham com crianças em idade pré-escolar a possibilidade de enxergar a música como instrumento riquíssimo de formação integral do indivíduo. Então, quando a gente fala de uma formação integral, preparar, né, o cidadão para a sociedade, a formação integral é plena, global em todos os aspectos. Então, social, moral, individual, intelectual, enfim, em todos os aspectos. O desenvolvimento motor, né, que vai mexer com o corporal, enfim. Então, qual é a proposta da autora Brito? Trabalhar música desde a educação infantil e introduzir músicas contemporâneas também, não só as tradicionais, as antigas, tá? E que trabalhar com música é um instrumento riquíssimo para a formação integral do indivíduo, tá? Precisa ser trabalhado de forma íntegra, de forma efetiva, de forma significativa a música desde a educação infantil, ok? Depois vocês têm aí a Yara Kasnok, Yara Borges Kasnok, ela vem falando também sobre a música de uma forma diferente, porque a música é entre o audível, né, e o visível. Então, áudio, o som e a visão. Então, audição e a visão, tá? Então, por isso que ela coloca audível e visível. Audição e visão, tá? Então, a música, ela precisa ser, conforme a autora, ouvida, né? Ver a letra, escutar a música, ouvir a melodia, tudo faz parte, tá? Sentir a música, né? Que desperta a emoção conforme ela. A autora retoma aspectos históricos e estéticos que relacionam o sonoro ao visual. Então, ela vem defender, né, uma música que envolve as duas coisas,
tanto a parte sonora quanto a parte visual, e caminham juntas. Pesquisando em estudos já realizados das relações dos sons com as cores, com o espaço, com as imagens, né? Fazer associações. Debruça-se assim sobre teorias da unidade dos sentidos, estudando a relação entre os sons e a corporeidade plástica, além de pesquisar especificamente os elos entre as artes plásticas e a música. Nesse sentido, retoma a importância do conceito de sinestesia, palavra-chave, considerando o homem um ser sensível às mais diversas manifestações artísticas. Então, através da música, a pessoa desperta as emoções, né? Relembra memórias, faz associação com algo que aconteceu na vida dela naquele momento, ok? A música traz, a partir do momento que você ouve, você desperta, você arrepia, você se transforma, você compartilha, você se anima, você chora, você ri. Então são várias sensações através da música, por isso que é tão importante o trabalho com a música. E ela vem focar no conceito de sinestesia. O que seria a sinestesia? É um recurso estilístico no qual se utilizam palavras e expressões associadas às diferentes sensações percebidas pelo corpo humano, tá? Então é uma ferramenta, é um recurso, tá? Na área de artes, onde as palavras, as expressões, né, despertam de diferentes maneiras aí. Então, essa sinestesia vai despertar através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, que são os cinco nossos sentidos, né? Então, vai despertar no corpo todo do ser humano, para gerar um efeito discursivo. Vejamos alguns exemplos comuns. Cor berrante. Quando você está trabalhando e nessa área, uma cor berrante. Uma cor que chama a atenção vai despertar o quê? Sua visão, sua audição. Um perfume doce, né? Aquele perfume vai despertar o quê? O olfato e o paladar. Então, são exemplos de sinestesia, tá? E com a música é a mesma coisa. A partir do momento que toca a música, você sente a música, você ouve a música ou lê a letra da música, vai despertar diferentes sentidos do seu corpo humano, tá? Então, a importância da música, principalmente na visão e audição, ok? A importância. Próximo autor é o Koldela, a Ingrid Dormien Koldela, conhecida como Koldela. Ela é difícil cair no concurso, mas escolheram para o de vocês. Vai falar sobre a pedagogia do teatro, lembrando que arte é dividida em artes visuais, música, dança e teatro. Então nós já tivemos autores falando da importância da música, ok? E agora vem ela falando sobre o teatro. Então, todos os autores vai falar um pouquinho de cada área de artes, tá? Aqui é do teatro. Então, vamos ver aí do teatro, o que eles passam. O artigo apresenta uma discussão acerca dos conteúdos e metodologias norteadoras, teoria e prática educacional dessa área de conhecimento, com ênfase no jogo dramático, ou seja, no teatro. Jogo dramático, no jogo teatral e no jogo de aprendizagem brechtiano. É a pesquisa que ela fez. Então, o teatro, ele pode ser um teatro dramático, pode haver um jogo teatral, um jogo de aprendizagem, não importa. O que importa é trabalhar o jogo, que é o teatro. Eles chamam de jogo teatral, mas é o teatro. E normalmente vocês vão fazer o quê? Vocês vão trabalhar com os alunos fazendo encenações. Então, você vai propor para o aluno encenar, tá? Abordagem das perspectivas da pedagogia do teatro, vislumbram-se o sujeito participante, que ela chama de jogador. Então, o sujeito que vai participar do teatro, da encenação, é chamado de jogador aqui. Por quê? Porque é um jogo. O teatro é um jogo teatral. Então, o sujeito que vai se apresentar, o participante, é chamado de jogador. E o receptor, né, quem vai receber, quem vai assistir,
na aprendizagem e apreciação da linguagem dramática. Ou seja, em alguns momentos os alunos serão espectadores, em outros momentos eles serão os participantes, os amigos vão assistir, aquele grupo vai se apresentar e vice-versa. Então, a importância de se trabalhar o teatro nas escolas, que muita gente foca, conforme a autora, na música, na dança ou nas próprias artes visuais, porém, né, trabalha as obras e esquece de trabalhar o teatro da encenação, que é tão importante quanto as outras áreas de artes, tá? Pode-se dizer que a arte tem como efeito a abertura de espaço para invenção. Você improvisar faz parte do teatro. No jogo cênico, sobretudo no jogo de improvisação, os participantes são lançados a um espaço vazio que é preenchido com ato, com ação, seja ele com a imersão de algo novo ou com a desistência do jogo. Portanto, é característico da improvisação a vivência no ato, o que confere ao sujeito experiência de antecipar o dizer ou fazer antes mesmo de pensar. Ou seja, eles vão aprender com um jogo teatral uma aprendizagem significativa, porque eles vão fazer parte daquilo. Então, por exemplo, ler um livro e depois improvisar não, fazer o teatro, a encenação. E vai acontecer dentro dessa encenação os improvisos, né? Porque eles não são profissionais. E mesmo se fossem, até os próprios profissionais famosos dizem que às vezes dá um branco e eles tentam improvisar ali no momento, né? Koldela, ao propor a peça didática como modelo de ação, o jogo teatral, como ponto de partida para sua releitura, identifica este modelo como foco para a investigação das relações dos homens entre os homens e o processo interativo entre os participantes do ato artístico como revelador de um novo olhar frente às relações sociais. Então, a importância de se trabalhar aí com o teatro. Tudo isso que eu estou falando, gente, lembrando, para o concurso público são resumos dos autores, o foco é no pensamento do autor, certo? Senão vocês teriam que ler aí 12 livros em um mês e meio, umas 200 páginas, não. A gente tem que focar nas perguntas do concurso público. Então, vocês estão tendo a parte teórica e depois vocês terão treinos das questões que caem no concurso sobre esses autores da parte específica de vocês, ok? Então, a importância do jogo aqui, o improviso faz parte, tá? Em alguns momentos os alunos serão os participantes, em outros momentos eles serão os espectadores, né? Os receptores, enfim. Próxima autora, Els Lagrou. Ela vai falar sobre a arte indígena no Brasil, tá? Mas não é simplesmente falar, né, o que ela vai trazer, não é simplesmente mostrar as obras de artes dos indígenas, e sim a valorização disso, né? A especificidade que existe nessas artes indígenas, que são fascinantes. Então, vejam, apesar do título que carrega, né, Arte Indígena no Brasil, não tem como objetivo, como coloca a autora na introdução, oferecer um panorama das artes indígenas aqui existentes. Se o leitor, porém, atentar-se para o subtítulo, encontrará aí o recorte escolhido pela autora. Agência, alteridade, relação que perpassam este ensaio teórico que visa realçar, o objetivo maior deste livro é realçar o que a arte indígena possui de específico e fascinante. Então, ela está afirmando que dentro dessa arte indígena existem coisas que nós podemos aproveitar, coisas bem específicas e fascinantes. Em todo o livro, a autora faz intervenções que conduzem o leitor a refletir sobre o diálogo entre a arte indígena e a ocidental, né? Então, ela faz uma comparação entre as artes, tá? E não menosprezando nenhuma, mas ela fala que é fascinante a arte indígena. Eles amam aquilo, eles têm prazer pelo aquilo que eles constroem, que eles criam, que eles produzem, tá? Vamos lá. A autora faz intervenções, né? Eu já tinha falado. Então, assim, o livro ele é dividido em 4 capítulos, tá? No primeiro capítulo é denominado Arte ou Artefato.
Então ela fala que não são conceitos diferentes. Muita gente acha que arte e artefato é a mesma coisa, não é, tá? Então ela explica aqui, ó, agência e significado nas artes indígenas. Esse diálogo ganha peso, pois é por meio das diferenças com a arte ocidental que a autora nos apresenta a arte indígena. Elege dois problemas centrais que evidenciam dois universos: a tradicional diferença entre arte e artefato e o papel da inovação da produção selecionada como artística. Então, assim, os indígenas são considerados artistas? Sim, o que eles fazem é de um grande artista, né? Um grande produtor, grande arte. Então, a diferença de arte para artefato. Arte pode ser considerada uma representação de ideias, emoções, sentimentos, através de pinturas, música, teatro, dança, escultura, etc. E artefato são os objetos derivados da cultura de um povo, como jarros, tapetes, estátuas, etc. Então, são coisas diferentes. Artefato é objeto e arte é a arte propriamente dita, tá? Então, não pode confundir que é a mesma coisa, porque não é. No segundo capítulo, ela traz em corpos e artefatos. Apresenta a produção dos corpos ameríndios, consoantes a produção dos artefatos. Então, ela quer dizer aqui, os indígenas, eles produzem muito, né? Eles produzem vários artefatos, como jarros, tapetes, eles produzem, mas, ao mesmo tempo, eles utilizam a arte deles. Desde que a antropologia passou a enfatizar aquilo que as sociedades indígenas brasileiras têm de original. Construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras, desde 79. Construção da pessoa, corporalidade passaram a ser entendidas como via não etnocêntrica informadora das cosmologias em questão. O esforço de Lagrou, da autora, né, neste ponto, é mostrar ao leitor que se é necessário entender a ideia de corporalidade para atingir tais cosmologias, então não há como escapar aos artefatos, pois artefatos são corpos e corpos como artefatos, ou seja, eles, através dos artefatos que eles produzem, ali eles querem demonstrar várias coisas, eles colocam sentimentos, eles colocam emoções naquilo que eles produzem, ok? Então é nesse sentido. E já deu para perceber que nesse concurso eles estão focando bastante tanto nos indígenas quanto na cultura africana, né? No caso aqui, na cultura indígena aí, ok? No terceiro e quarto capítulo do livro dessa autora, Lagrou, no terceiro, que é chamado de A Arte Ligando Mundos, Alteridade e Autenticidade no Mundo das Artes, tá? Existe arte em todo mundo, mas, porém, nós temos artes específicas, né? Do nosso povo, do povo indígena, são coisas específicas. A autora reflete sobre a arte indígena no contexto extraétnico, dando realce aos problemas museológicos. O que acontece quando objetos como máscaras, panelas, entre outros artefatos, se encontram em locais não indígenas de exposição pública? Às vezes nós encontramos artefatos que são indígenas, mas estão em lugares que não são de indígenas, né? Problemas como este remetem mais de uma vez ao nosso modo de conceber o que seja arte, estética, distinção entre arte e artefato, inovação, todas as características da arte ocidental que entram no jogo da interculturalidade, né? Ou seja, nós estamos dentro de múltiplas culturas, ok? E a indígena é uma delas, tá? Então, o foco dessa autora é mostrar essa arte indígena, ok? Em todos os aspectos, e saber conceituar que arte, o conceito de arte é diferente de artefato. No quarto capítulo e último, vem trazendo a importância do desenho e da pintura corporal, que é uma característica indígena, tá? A autora, através de vários exemplos, põe em foco o caráter performativo dos grafismos, ou seja, dos desenhos indígenas pelo corpo deles mesmos. Apesar de comparar tal performance com a fugacidade de obras contemporâneas, né, fazer uma relação comparando com as obras atuais, como os rappings,
Os exemplos encontrados entre os Kaxinawa, Assurini, o Auja e outros ameríndios, né, demonstram que nesse contexto a arte é tão intangível a ponto de passar quase despercebida, até para o antropólogo em campo, de forma que não é possível percebê-la somente estando por perto. Então estão dizendo assim que muitas das vezes a arte indígena não é percebida, né? O quanto eles criam. A experiência dos nativos em relação à arte só pode ser entendida se captarmos a maneira como o pensamento nativo concebe a realidade. Às vezes a gente não dá a importância correta para o que eles criam, né? Assim, o que a autora parece comunicar continuamente nesse capítulo é que não há como compreender, entender ou até mesmo fruir a arte indígena, seja ela os objetos, artefatos, a pintura ou estando ela em sua forma mais fluida, sem considerar as cosmologias e de concepção e organização no mundo nativo. Ou seja, muitas coisas também que eles produzem têm a ver com os cosmos, com a terra, com a natureza e divindades que eles acreditam, né? Influenciam na criatividade deles, na produção deles, ok? Então, o foco aqui dessa autora é trazer esse tipo de arte, que é o indígena, comparando com outras culturas, tá? E focando que arte não é a mesma coisa de artefatos, tá bom? Próximo autor é Isabel Marques, O Ensino de Dança Hoje, Textos e Contextos. Então, mais uma autora vem falando que a arte é dividida em artes visuais, dança, música e teatro. E que a dança não é tão trabalhada nas escolas e precisa. Então, hoje não tem como trabalhar com os alunos não envolvendo a dança. É algo que está impregnado neles, em muitos deles também, tá? Então, ela aborda a presença da linguagem da dança formal, tanto na educação física quanto em artes. Então, a dança está presente em tudo na escola, né? Em outras matérias também, mas principalmente na área de artes e educação física, que é onde você vai trabalhar a expressão corporal também, tá? Além dos desafios que o professor encontra perante a falta de conhecimento da comunidade escolar e dos pais sobre a disciplina de dança. Então, muitos pais ainda não entendem que a dança faz parte da disciplina de arte. Isso tem que estar claro para eles, que é importante, tá? A pesquisa de abordagem qualitativa vale-se como procedimento metodológico da revisão de literatura e diário de bordo registrado em setembro de 2019 a janeiro de 2020. Tá? Então, o que ela está falando, o que a autora está falando aqui, a Marques, é uma pesquisa que foi feita e muitos não consideram a dança como um conteúdo a ser trabalhado na disciplina de artes e isso precisa mudar, tá? Então, a dança é tão importante quanto a música, o teatro e artes visuais na escola, ok? Então, a importância de trabalhar aí artes não, dança na área de artes, na aula de artes. E, além de tudo isso, a própria autora Marques vem falando que o que ela está falando está na lei, tá? Então, ela faz um apanhado com a lei. A arte é reconhecida como disciplina escolar obrigatória no currículo, certo? E é dividida e é obrigatório trabalhar as 4 áreas aí da arte, né? Dança, música, teatro, artes visuais. Assim como nos parâmetros curriculares nacionais também é falado. A arte é uma das áreas curriculares e a dança é indicada como linguagem artística diferenciada a ser trabalhada pelas escolas. Ou seja, é obrigatório trabalhar também dança na área de artes, ok? Próximo autor é o Fábio Oliveira Nunes, ele é um pouquinho diferente. O nome do livro, Contra o Art Del, né? Por que ele faz essa jogada? A gente não tem no computador Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del, nós temos na tecnologia as siglas Ctrl Alt Del. Aí aqui ele colocou o nome do livro, Ctrl Art Del.
Por quê? Para fazer uma associação de arte com a tecnologia. Nós podemos trabalhar arte usando as tecnologias, é isso que ele vem defendendo, tá? Distúrbios em arte e tecnologia. A ideia principal do livro, Contro Arte Del, é a ideia de que caberá, muito criativo o Fábio, viu? Vocês vão ver. Caberá aos artistas dos novos meios intervirem, especialmente nesse modelo hegemônico, desconstruindo o discurso homogêneo e criando desvios estratégicos. É nesse momento que surge uma produção artística que, ao utilizar dos meios digitais, buscam instaurar distúrbios na ordem hegemônica. O livro inteiro se coloca como um pequeno catálogo de iniciativas e de saídas técnico-artísticas que o autor nos compele a conhecer. Então, ele criou aí até um site de arte, voltado para arte. E o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que nós podemos trabalhar com arte dentro das tecnologias. E para provar isso, ele criou a Frikipédia. Frikipédia, não tem o Wikipédia na tecnologia? Aí ele criou o Frikipédia, um site na web produzido por ele e mais outro grupo, através da tecnologia, que é um site voltado para web de arte. Então, foi utilizado a tecnologia e nesse site fala-se sobre arte. Então, uniu a tecnologia com a arte, tá? A reflexão que traz nesse livro é importante e atual em nossa sociedade mediatizada. Por quê? Não tem como você trabalhar hoje arte sem fazer associações com o mundo tecnológico, na qual diversos setores vêm reenviando suas atenções para experimentações, transformações, relações com as novas tecnologias de informação e os processos criativos, né? Ele ainda fala que hoje você faz música pela internet, você escreve pela internet, você dança pela internet, você produz pela internet, então até mesmo na área de artes. Lembrando que dança você vê na internet, música você vê na internet, artes visuais, teatro, você vê tudo pela internet. Então dá sim para associar as duas coisas. Onde os artistas têm a difícil tarefa de, sem perderem o olhar crítico e sem desvincularem das circunstâncias de relações em que foram concebidos seus trabalhos, intervirem poeticamente, desconstruindo modelos e criando desvios estratégicos e sensíveis. Então, nós podemos produzir muita coisa de arte através das nossas tecnologias, ok? Então, ele vem falando da importância de trabalhar a arte junto com a tecnologia, ok? E ele é muito criativo. Próximo autor é o Jorge Sabino com o Raul Lodge. São dois autores que escrevem sobre danças de matriz africana, né? Nós tivemos recentemente História, né? Os especialistas de história que também teve matriz africana em história, tá? E vai estar presente em várias disciplinas, tá? E aqui no caso, eles estão focando na dança, tá? Este livro é um trabalho pioneiro que trata das danças de matriz africana, reunindo antropologia e ciências da dança. Então aqui, o que os autores vêm trazendo? A importância das danças, porém, mostrar aos nossos alunos os tipos de dança que existem nas matrizes africanas, na cultura africana. Que tipo de dança é a deles, ok? Então, próximo, e é um conteúdo obrigatório, a cultura africana é um conteúdo obrigatório a ser trabalhado, principalmente por professores de história, arte e literatura. No caso, vocês, de 6º ao 9º ano, ensino médio. Tão próximo e ao mesmo tempo tão distante ao corpo, suas possibilidades, suas muitas maneiras de experimentar, de expressar e principalmente de cultivar o sentimento de pertença. Está no reconhecimento do corpo, o reconhecimento da pessoa,
da vida, da história e da sua alteridade, tá? Então, mostrar para os alunos os estilos de danças que existem aí dos africanos, ok? Esta obra foi apoiada na Lei 11.465 de 2008. Por quê? Mais um autor falando da obrigatoriedade de trabalhar o estudo e ensino da história e cultura das etnias, tanto africanas quanto indígenas, as quais caracterizam a formação da população brasileira, devendo constar no currículo escolar de toda a rede brasileira do ensino público e privado, tá? Então é obrigatório esse trabalho. Então esse livro de danças da matriz africana é importante os alunos saberem, então precisa ser trabalhado, ok? Próximo autor, Viola Spolin, ele vai falar sobre a importância dos jogos teatrais. Mais um autor falando do teatro, a importância de trabalhar teatro na sala de aula, tá? Então é voltado aos professores aí, né? Parte de um projeto que se tornou uma grande contribuição ao ensino de teatro nas escolas e universidades, como a prática artística de um modo geral. Esses jogos teatrais na sala de aula é uma demonstração ao vivo do quanto o jogo, com toda a sua força, palavras-chave, mobilizadora e materializadora das energias humanas, pode ter uma extraordinária função pedagógica, traduzindo esse potencial para a ludicidade, um poderoso instrumento de aprendizagem. Ou seja, o teatro, quem adota o teatro, principalmente os professores de arte aí, vai adotar uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem dinâmica, que os alunos colocam a mão na massa, né? Então é importante, é uma ferramenta muito útil, né? Para a função pedagógica aí. Então é bom os professores de artes trabalharem com teatro propriamente dito na sala de aula. É muito mais eficaz do que uma aula só falada, né? É muito mais eficaz conforme o autor, tá? Ao conduzir alunos atuantes a desenvolver habilidades de performance artística, estabelece uma forma de criação articulada com as subjetividades de cada um, em face dos mais variados exercícios propostos. Então, não importa dentro do teatro se ele é o personagem principal, se ele é o figurante, se ele está improvisando. O importante é, de fato, participar, tá? Participar de alguma forma, ok? Nesse envolvimento com jogos teatrais, os alunos aprenderão regras básicas para contar histórias, apreciação da literatura, construção de personagens. Os atuantes lidam com situações pouco familiares, sem perder o sentido de grupo ou do foco. O formato do jogo demanda sempre um problema a ser enfrentado, sempre habilidades a desenvolver. Professor e aluno abandonam posições opostas e revelam-se parceiros. Ou seja, o professor e o aluno será diretor e ator. Então, o professor pode ser o diretor do teatro e o aluno é o ator que vai encenar, certo? O corpo vai para o centro do palco. O material do teatro integra a sala de aula através de gestos e atitudes experienciados concretamente no jogo. Então, é uma aprendizagem significativa. Sendo que a conquista gradativa de expressão física nasce da relação que deve ser estabelecida com a sensorialidade. Outra coisa que o autor vem trazendo, gente, que é algo tão significativo que o aluno nunca mais esquece. Ele sempre vai lembrar, porque marca. Ele sempre vai lembrar, nossa, no meu 5º ano eu lembro que eu apresentei uma peça de teatro sobre tal assunto, ele nunca mais esquece. Então, é uma construção do conhecimento que o aluno faz, né? E ele aprende de forma significativa, porque ele fez parte de todo o processo. Baliza, ou seja, sinaliza, de performance renovadora, proporciona um sistema pedagógico dos mais ricos, que se mostra
indispensável experimentar em salas de aula num país com particularidades do Brasil, ok? Então, a importância aí do trabalho com teatro. Outro autores, né? Quem organiza, são vários autores, mas uma das autoras, dos autores que organizam esse livro é o Tiago Nogueira e a Lília Moritz, eu não sei soletrar o sobrenome dela, tá? Porque não é brasileiro. Mas, enfim, o livro é Por Trás daquela Foto, contos e ensaios a partir de imagens. Então, assim, trabalhar a fotografia é algo importante e, conforme os autores, muitos professores de artes não dão tão importância. Eles dão importância, sim, tira a foto de um trabalho e posta, faz um vídeo do trabalho e posta, mas não um trabalho focado na fotografia. Através da foto, muita coisa é aprendida, muita coisa é ensinada, tá? Ela dá algumas dicas aqui, vamos ver. A fotografia desperta memórias, provoca paixões, registra fatos, conta, explica, revela, constrói e desconstrói. Então, é algo que é importante ser trabalhado na área de arte, assim como outras áreas. Por Trás daquela Foto, um time de 8 autores brasileiros dedicam-se a ler as linhas e entrelinhas de fotografias que eles mesmos escolheram e a partir delas contam a história do país, fazem relatos pessoais e até enveredam pela ficção. Então, são 8 autores aí que escolheram algumas fotografias, né? Cada um escolheu uma para registrar algo do nosso país. É muito interessante, vejam. A autora Nina Horta, ela na fotografia, ela tirou uma fotografia, os saberes de uma cozinha e os dissabores do amor com um estranho, numa foto de Bob Wolfenson. Então, assim, através de uma foto tirada de uma cozinha, ali eles falam, eles pensam sobre os sabores daquele alimento, sobre o amor que a pessoa teve de cozinhar, o amor que ela tem pela culinária, né? O outro, Humberto Werneck, ele tirou uma foto que fala sobre fotojornalismo e viagem. Então, ele olhando para uma foto de um amigo chamado Paulo Leite. Já o outro autor, Arthur Nestrovsky, trata de Vinícius de Moraes e de Obama, a partir de uma roda de samba fotografada por Pierre Verger. Muito interessante. Depois um outro, Moacir Slier, em um dos seus últimos textos, recupera um cartão postal para narrar a história de 2 grandes cientistas do Brasil. O Reginaldo Brandt aborda raça e religião numa foto de José Medeiros. Gente, só um detalhe. Os primeiros nomes são os autores, não são os fotógrafos, tá? Então, Nina Horta, Humberto Werneck, Arthur, Moacir, Reginaldo, Lília, Alberto, eles são os autores que escolheram as fotos, né, de alguns fotógrafos, tá bom? Mas o que importa é o que diz as fotos, né? O que traz as fotos. Através de uma foto, você se revela muita coisa, tá? Então, aqui, do Reginaldo Brandt, aborda raça e religião numa foto de José Medeiros. A Lília revela o mais ilustre entusiasta da fotografia, através de uma foto do imperador Dom Pedro II. Depois o Alberto Martins, Natureza e Ciência, com uma foto do arquipélago dos Alcatrazes. E depois o fotógrafo Pedro Vasques comenta seu próprio registro numa vista ensolarada do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, através da foto, né, o que eles querem mostrar com isso? Que através de uma foto nós podemos nos expressar, nós podemos criar memórias através das fotos. Então, seria importante o professor de arte trabalhar com fotos com os seus alunos, fazer projetos envolvendo fotografias, ok? Depois, para finalizar os autores, nós temos o Schaffer, tá? Que vai falar da educação sonora, da importância da sonoridade,
de ouvir, da música, sem exercícios de escuta e criação de sons. A palavra escuta é palavra-chave. Para ele, qualquer coisa que soe pode transformar-se em música. Não precisa ser uma música famosa, né? Uma poesia se torna música. Dessa maneira, o simples bater de um martelo ou de tilintar de talheres durante o jantar podem ser música. Isto é, se os sons forem organizados, intencionalmente utilizados, se tornam música. A intenção faz a diferença, explica o autor. A paisagem sonora é uma ambiência acústica dos lugares. São sons de animais, de máquinas, de carros, de pássaros, de músicas mesmo, infinitos ruídos que fazem parte dos lugares. O autor coloca atenção, perspectiva na escuta. E para fomentar sua abordagem, utiliza o conceito de paisagem sonora. Então, tudo que tem ruído, que tem algum som, é uma paisagem sonora. Grande parte das metodologias utilizadas para a educação musical concentra a audição em repertórios de um sistema musical específico, pertencente a um período histórico específico. Então, aqui, o autor vem trazendo o quê? A ideia dos professores de arte trabalharem música, não só a música propriamente dita, mas essa paisagem sonora. Vamos ouvir o som dos animais, vamos ouvir o som dos pássaros, vamos ouvir, né? Então, essa paisagem sonora é importante trabalhar dentro do conteúdo de música na aula de artes, ok? E daí, aqui terminam os autores específicos de arte, tá? Vocês vão ter treinos depois desses autores. E, fora isso, também nos conhecimentos específicos, vocês têm mais 2 assuntos, tá? Eles não pedem aqui todos, mas as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, que foi enviado um PDF para vocês e vai ser enviado uma gravação anterior, que já tinha sido feita sobre o assunto. E também da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que também já tinha sido enviado, foi enviado o PDF e vocês vão rever também a BNCC, porém da parte do fundamental, tá? Da parte do ensino fundamental que vocês vão precisar, que a arte, apesar que o professor de arte é o único que pode dar aula de 1º ao 5º também, além do educação física e inglês. Mas assim, o foco do concurso é fundamental 2 e médio, então vocês só vão focar na parte de arte do ensino fundamental. E quem for dar aula no médio, né, também, ok? Mas aqui o foco é ensino fundamental, tá? Que eles estão pedindo. Eles não estão pedindo para vocês de arte o ensino médio. Aqui mostra que é o ensino fundamental. Tudo bem? Então, estão aí os conteúdos do pessoal de artes, ok? Até a próxima.